Voltando ao comercial com a doutora Karen, infectologista, vamos falar outra vez sobre a AIDS. E uma perguntinha. Doutora Karen, uma mulher que está contaminada pelo HIV, ela pode ter filho? E se puder, quais os riscos, qual é a prevenção para essa doença, o que se faz? Ou ela não pode? Interessante, né? A mulher que tem HIV, ela pode ter filhos, sim. Né? Só que tem que ter todo um cuidado nesse pré-natal, né? Porque muitas delas, todas elas provavelmente precisam usar o antirretroviral em algum momento dessa gestação para prevenir que esse nenê nasça infectado, né? Certo. Tem que ter alguns certos cuidados, por exemplo, se o pai, na verdade ela tendo HIV, ela não deveria ter relação sem preservativo. Se acontecer esporadicamente, ela teve essa relação e engravidou, a gente procede todo o pré-natal normal com esse medicamento. Se o pai é não HIV, você pode proceder à inseminação artificial. Isso pode ser feito sim. Como que é? Ela vai explicar de novo. Explica outra vez para mim que eu não... O que acontece? Se o pai não tiver... Isso, se o pai não tiver, ou seja, a mãe que tem HIV, ela não deve ter relação... A mãe não, a mulher que tem HIV, ela não deve ter relação sem camisinha. Perfeito. Mas vamos dizer assim, que escapou, né? Ela ficou grávida, né? O que acontece? A gente faz todo o pré-natal normal. Agora, se essa mãe, ela está planejando a gravidez, olha, eu quero planejar, eu quero ter um filho, meu esposo tem HIV ou ele não tem HIV, a gente faz um processo de inseminação artificial. Ela pode ter filho. Que interessante. Se escapou, a gente, escapou, vamos, né? Mas se puder planejar melhor. De bebês que nascem com HIV aqui em Ribeirão Preto, aproximadamente? É baixo, viu, Luciana? É bem baixo, porque o que acontece, Ribeirão está muito organizada nesse ponto, assim, de pré-natal. O Brasil ensina no tratamento, tem diminuído bastante. E assim, esses programas, eles buscam essas mães. Então, em todos os postos de saúde onde atende gestante, tem que fazer o HIV. É claro que a gente sabe que tem locais que... Às vezes não fazem, né? Não fazem. A gente pega alguns casos. Agora me fala uma coisa, a AIDS não tem cura, mas como que é feito esse tratamento para manter sob controle a doença, para que a pessoa tenha uma sobrevida melhor e o que ela pode fazer ou não? É interessante que se esclareça que o HIV hoje é uma doença crônica, então você tem que aprender a conviver com ela, assim como se convive com uma hipertensão que não tem cura, como um diabetes que não tem cura até hoje, né? Então, o nosso Programa Nacional de DST-AIDS, ele fornece todo o tratamento, Luciano. O paciente não gasta um centavo com antirretroviral e medicamento para infecção oportunista. Basta ele ser acompanhado periodicamente? Isso, independente de ser rede privada ou ser rede pública. Tem um acesso universal. Então, não é todo mundo que tem HIV que precisa usar o antirretroviral. Isso tem alguns exames que se solicita para ver se esse paciente precisa ou não. Certo. Então, se ele precisar utilizar, você inicia o antirretroviral e essa é a parte dele qual é? Tomar certinho o medicamento. Perfeito. Tomando certinho, a vida é praticamente normal. Praticamente normal. Karen, eu gostaria que você desse um recadinho bem rápido para nosso amigo, para nossa amiga, para as famílias que estão nos assistindo. O que é que nós, pai e mãe, temos que fazer, gente, para proteger nossos filhos, adolescentes, são crianças de 12, 13, 14, 15 anos, são crianças. Vamos lá, prestem atenção. É a mesma história de sempre, conversar, explicar. Não adianta nada a escola expor, a gente fazer cartazes, falar se dentro de casa você não tem esse diálogo aberto com o seu filho. Isso para mim é o principal, é o primordial. Perfeito. E perder o medo. Perder o medo verdade. de falar, né? Você não pode ter vergonha de falar sobre sexo com o teu filho. Sexo é continuação de vida, gente. E nós temos que prepará-los para isso, não é verdade? É verdade. Tchau, querida, obrigada pela participação, tá? Obrigada. Beijos. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.